Vamos para a nossa aula de História. Boa semana para todos. Nós vamos começar estudando novamente pela nossa plataforma. Mas já estaremos ao vivo, tirando todas as dúvidas de vocês na nossa aula, ao vivo, online com vocês. Então vamos lá. Aula de História, nós vamos para a página 90 do nosso livro de História. Então, a chegada dos portugueses ao Brasil. Então nós vamos lá. Nessa página 90 e na chegada dos portugueses, nós podemos destacar vários fatos. E a gente precisa ficar bem atentos aos fatos. Nessa época, em 1500, que foi a época que os portugueses chegaram aqui ao Brasil, na verdade, eles estavam procurando um caminho para chegar às Índias, porque as Índias tinham um enorme plantações de especiarias que estavam sendo utilizadas no momento em toda a Europa pela nobreza, para condimentar os alimentos, e também porque os alimentos na época não tinham geladeira e com esses condimentos os alimentos duravam mais tempo. Então essas especiarias usadas pela nobreza, os reis, as rainhas, príncipes, toda aquela corte, custavam muito caro. Então tinha muita procura. Eles usavam muito essas especiarias e compravam muito. Então, devido a ter essa grande procura dessas especiarias, criou-se um grande comércio dessas especiarias. Só que Portugal queria um caminho que fosse pegar essas especiarias direto das Índias, que lá era a fonte, era o local que tinha muitas especiarias para ser vendidas. Tinha em grande quantidade que daria para eles lucrarem bastante. Então, eles saíram às caravelas. Bom, Dom Emanuel, que era o rei de Portugal, na época, em 1500, ele liberou Pedro Álvares Cabral, com as 13 caravelas, mais ou menos 1.500 homens. Nessas caravelas tinha um escrivão, tinha um padre, tinha mulheres, tinham pessoas que tinham cometido crimes, que não iam ficar mais em Portugal, que deveriam ficar em outras terras. Então, assim, estava sendo meio que expulso de Portugal. Então, para você ver que era bastante gente, 1.500 pessoas mais ou menos, aproximadamente, que compunham essa comitiva. Então, chegaram aqui em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral com as caravelas, eram 13. E aí, eles queriam achar o caminho das Índias, então eles achavam que estavam chegando na Índia. Por isso, quando eles se depararam com os nativos, nativos são as pessoas que moram nascidas em um lugar. Então, os nativos daqui, do Brasil, eram os índios. Eles deram o nome de índios porque acharam que estavam chegando nas Índias. Então, nessa parte da chegada dos portugueses, nós temos esses fatos importantes para contar para vocês. Então, o que é importante aí é que as especiarias eram colocadas nos alimentos para os alimentos durarem mais tempo, não estragarem, e eram cultivadas em grande quantidade na Índia. Custava muito caro porque a nobreza que fazia uso dessas especiarias e custavam bem caro, era um comércio bem lucrativo. Então, isso tudo é para a gente guardar. E quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, em 22 de abril de 1500, achou que tivesse chegado à Índia. Uma outra coisa também, quando antes um pouquinho dele chegar em terra firme, ele avistou um morro e ele deu o nome de Monte Pascoal por estar na época da Páscoa. Tudo eles colocavam os nomes, porque era tudo muito novo. Uma outra coisa, eles ficaram 2 dias na beirada do mar mesmo, esperando um local seguro para atracar. E o mar estava agitado e eles esperaram esses 2 dias
E quando eles acharam um local seguro, eles colocaram o nome de Porto Seguro nesse local. Mas hoje não tem esse nome de Porto Seguro, não é esse Porto Seguro que a gente conhece na Bahia, não. É Baía de Cabralha, hoje tem esse nome, Baía de Cabralha. Mas na época ele chamou de Porto Seguro, porque ele achou o local mais seguro para atracar as caravelas. Deixa eu ver uma outra curiosidade bacana para falar para vocês. Então, eles encontraram os índios ali, né? Deram os nomes, né, de índios, mas não era índio porque eram os nativos, as pessoas que moravam ali, mas achando que tivesse chegado na Índia. Então, como eu disse para vocês que essas caravelas ela tinha uma opção de gente e cada um tinha uma função, tinha um escrivão que era Pero Vaz de Caminha. Ele detalhava para o rei de Portugal toda a viagem. Ele colocava tintim por tintim tudo o que acontecia na viagem, ele detalhava na carta e mandava para o rei de Portugal, avisando tudo o que tinha acontecido. Inclusive, ele detalha bem as pessoas que eles chegaram lá e encontraram. Ele diz que eles falam, ele conta para o rei que essas pessoas eram de peles avermelhadas, que pareciam fortes, saudáveis, se alimentavam só de raízes. E tudo isso ele vai descrevendo para o rei de Portugal. Fala das terras, que as terras aparentemente não tem nada de valor, porque eles não conseguiram visualizar minérios, né? Nada que pudesse aparentemente mostrar valor. Mas depois eles viram, com o passar do tempo, vocês vão acompanhar a história, vocês vão ver que eles conseguiram tirar muitas riquezas do Brasil, né? E nessa viagem também tinha um padre, né? O Frei Henrique, que ele rezou a primeira missa em 26 de abril para agradecer a nova terra que tinha encontrado, né? Do descobrimento. Essa foi a página 90, né? Só o resumozinho da página 90. A página 91 vai falar um pouquinho mais desse novo mundo, né? Que eles estavam descobrindo e que eles queriam enriquecer, conquistar novas terras, e era assim que eles faziam antigamente. Para enriquecer, eles conquistavam novas terras e tiravam toda a riqueza daquela nova terra para o seu país e enviava tudo para o seu país. No caso aqui, era Portugal. Portugal é que deixa eu consertar aqui. Portugal é que retirava todas as riquezas do Brasil. Retirou, né? Todas as riquezas do Brasil. Tudo que eles puderam tirar, eles tiraram aqui do Brasil. Bom, nessas caravelas também não saiu só o Pedro Álvares Cabral, não. Saiu outra pessoa também que era contratada pela Espanha, né? Nós vamos ver aqui quem era contratado pela Espanha para também chegar às Índias, procurar esse caminho para as Índias, né? Geralmente, todos os países queriam, né, conseguir achar esse caminho para conseguir uma rota para poder pegar direto da fonte essas especiarias e se tornar assim rico. Vender bastante especiarias para ganhar muito dinheiro. No nosso caso, foi Portugal, através de Pedro Álvares Cabral, né? Deixa eu ver aqui.